Para continuar o nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós vamos ver hoje a pergunta número 52, que está no compêndio do Catecismo. Tá? E no Catecismo, a referência que está lá é do número 290 ao número 292. Tá? Lembrando que o compêndio é uma coisa e o Catecismo é outra. O Catecismo é esse volume completo. Tá? Tem essa versão aqui, tem uma versão pequena também. Já o compêndio é um outro livrinho de mais ou menos umas 100 páginas ali, que resume, digamos assim, tudo que está aqui, em forma de perguntas e respostas. Tá? Então, a pergunta hoje é a 52 e a referência do Catecismo é do número 290 ao 292. No site do Vaticano você acha tanto o compêndio quanto o Catecismo, certo? Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: quem criou o mundo? Então, a resposta que está no compêndio é assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o princípio único e indivisível do mundo, ainda que a obra da criação do mundo seja particularmente atribuída ao Pai. Vamos então explicar isso. Né? É natural, nós quando falamos, né, no começo da Bíblia, né, a criação do mundo, Gênesis ali, a gente sempre atribui a criação do mundo a Deus. E naturalmente nós pensamos em Deus Pai. Né? A realidade, nós só começamos a pensar em Jesus, na realidade de Cristo, Espírito Santo, quando acontece a encarnação, com o Novo Testamento, né, e tudo aquilo. Então é muito natural falar, quem criou o mundo? Deus. Naturalmente, Deus Pai. Dificilmente pensamos na participação de Jesus, se houve a participação de Jesus, se houve a participação do Espírito Santo. E o que a Igreja nos ensina e o que a Bíblia comprova, né, desde o início, é que desde a criação do mundo já havia a participação de Cristo e do Espírito Santo na criação de tudo com o Pai. Por que isso? Mesmo que Cristo tenha nascido, né, a pessoa de Cristo tenha nascido, né, Deus se encarnou num momento específico, mas Cristo já existia antes de todas as coisas junto com o Espírito Santo. Tá? Lembra que são 3 pessoas em um só Deus. Então, o Deus Filho, digamos assim, ele não pode ter sido criado depois. O que é criado não é Deus, portanto, Deus Filho, sempre existiu com o Pai. Né? A Trindade ela sempre foi completa, ela não foi se criando com o passar do tempo. Então, no começo era só o Pai, depois veio o Filho, depois veio o Espírito Santo. Não. As 3 pessoas da Trindade sempre estiveram presentes e unidas e formavam só Deus. Tá? E isso, às vezes, a gente não ouve ou é um pouco difícil de entender. Mas eu vou mostrar para vocês com algumas passagens bíblicas, né, que isso é real e mostrar a presença do Filho também na criação. Tá? Então, lá no início da Bíblia, em Gênesis 1:1, vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Né? E é daí que nós tiramos Deus enquanto Pai criou tudo, e não conseguimos ver ali ainda, né, a presença, a ação do Filho. Né? Mas nós temos ali Deus e atribuímos com o Pai. Mas já entenda, desde o começo, quando falar de Deus, é sempre o Deus Trindade. Né? As 3 pessoas que formam um só Deus. Deus é a palavra para designar a ação das 3 pessoas, a presença das 3 pessoas, e não de um só. Tá? Então, nós vemos lá no princípio Deus criou os céus e a terra. Lá em Colossenses 15, versículo 15 do 17, já dá um detalhe adicional, né, a isso. Então vamos lá. Gênesis 1, do 15 ao 17. Vai dizer o seguinte. Isso daqui falando sobre Jesus, tá? Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois é nele que foram criadas todas as coisas no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele todas as coisas têm consistência. Ou seja,
Cristo participou da criação, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas. Então Ele não foi criado. Isso daí confirma aquilo que eu disse no começo, né? A Trindade ela não se formou com o tempo, ela sempre existiu. Deus é eterno, Deus é infinito, Ele sempre esteve lá, Ele sempre estará lá. Tá? E Cristo também estava lá, certo? A diferença é que com Maria, Deus se encarnou, mas Ele sempre existiu, Ele não foi criado por Maria. Correto? João fala disso também, e é interessante que João ele prova um pouco, né, que a essência divina que estava em Cristo é unida à pessoa do Pai, né, de forma que eles são um só Deus. Né? Então em João 1 vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essas três palavras, era, estava com, né, e era Deus no final, tem um sentido que para nós precisamos entender. No princípio era o Verbo, né? Já era a palavra criadora, ou seja, Cristo já era o princípio de tudo, a criação de tudo, a palavra que criou tudo. Né? Ele já estava com Deus, o Verbo estava com Deus desde o início. E o Verbo era Deus, ou seja, Cristo já era desde o início em que ele estava com o Pai, ele já era com Deus, um só Deus, uma unidade. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, vai dizer: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A manifestação de Deus na terra através do Filho, nascido da Virgem Maria, ele veio para nos mostrar a face de Deus, né? Para salvar a humanidade, mas o universo já foi feito por ele. Tá? Ele também participou, então Hebreus também mostra isso. João também, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Também mostra ali a ação de Cristo na criação. E o Espírito Santo nós vemos diversas vezes no Antigo Testamento, principalmente, né? O sopro, o vento. Então o Espírito Santo sempre aparece com essa palavra, né? O sopro de Deus, o vento. Logo no início também do Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a Trindade sempre esteve presente, né? Claro que, como eu disse em outro vídeo, cada pessoa da Trindade ela tem uma atribuição diferente, né? Mas o fim é um só. No início, a função da Trindade foi a criação do mundo, né? E na história da salvação, após a revelação de Deus na pessoa de Cristo, cada um ali teve uma função diferente. O Pai, o Criador, o Filho, o Redentor, e o Espírito Santo, o Santificador, ou seja, aquele que ilumina a mente dos homens para crer em Deus e buscar a verdade que se encontra em Cristo. Tá? Então, fica aí explicado. Quem criou o mundo? Deus. Quando você ouvir isso, que Deus criou o mundo, já pensa que no princípio o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na origem de tudo e criaram tudo. Tudo que nós temos, o que nós vemos foi criado por Deus enquanto Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando ele se encarna, ele nos salva. Ou seja, a Trindade cria e a Trindade salva. Que Deus abençoe.